Violência de gênero, aula 25. As desigualdades de gênero e de raça no Brasil. Gente, a página, me perdoem a qualidade da foto aí, mas é a 242 do livro didático que fala sobre as desigualdades sociais, a estratificação, desigualdades e violência, né? Aqui a gente está falando da questão da mulher, né? Então a gente vai ler rapidamente a página aqui. Então a gente primeiro encontra o conceito de imaginário coletivo, né? Que é o conjunto de ideias e conceitos que a gente tem como tradição na nossa sociedade para justificar diferenças, né, culturais e biológicas que tem função hierarquizadora, quer dizer, o homem está sempre em vantagem em relação à mulher, e a gente vai ver como isso, se isso não é só mimimi, só conversa, né? Porque a gente ouve muito, mas a gente não trabalha dados, né? E a partir de dados que a gente tem confirmação. Por exemplo, a mulher na nossa sociedade ela é naturalmente inferior ao homem, né? Essa concepção é a base da discriminação das relações de gênero, colocando a mulher em desvantagem. A mulher tem que ser bem melhor, mais bem vestida, né? A própria mulher chama a outra mulher de puta, a própria mulher chama a outra de relaxada. Então o padrão da mulher tem que ser muito alto em relação ao homem. Mas como é que a gente percebe também esses padrões na questão da nossa sociedade? E isso não falando em classe e raça, né? Se a gente fosse colocar, essa desigualdade entre homens e mulheres aumentaria. A ideia não é ser um melhor do que o outro, e sim ter uma igualdade, que é isso que determina a lei. A lei não diz nada em relação a diferenças de remuneração, muito pelo contrário, ela diz que os dois têm que ganhar igual. Nas atividades de funcionalismo público se ganha igual porque tem lei que normatiza. Agora, na iniciativa privada não existe, né? Vamos lá. Segundo o IBGE, as mulheres. Deixa eu puxar aqui. Segundo as mulheres, lá em 2011, se a gente fosse puxar os dados, ele continua mais ou menos, né, parecido, né? As mulheres ganham 28% a menos do que os homens. A última pesquisa que eu tinha visto era 30%, desempenhando as mesmas funções, né? Então aí você já tem uma violência porque você dá para a mulher um salário inferior ao homem nas mesmas funções. Uhum. Que eu falei da legislação, na Constituição é igual, não tem diferença, né? Na CLT também não, né? Mas algumas regiões metropolitanas brasileiras, as mulheres, a sua participação no mercado de trabalho em liderança de empresas aumentou cerca de 109%. Imagina, nos últimos, entre 2011 a 2020, né? Saindo da pandemia, que eu acho que é um quadro que aumentou, na verdade, o que se viu é que aumentou o desemprego para as mulheres porque elas não tinham onde deixar seus filhos, né? Então isso é muito grave, a pandemia aumentou essa desigualdade, provavelmente a gente vai ver nos números aí, vai vendo os números nos próximos dados que saíram. Mesmo melhorando o grau de instrução, indo para a faculdade, né, elas continuam recebendo menos. Quando se trata de negras, mulheres negras, a diferença supera os 170%, não é só 30%, não. Aumenta a 170%. Então, ser mulher e negra no Brasil é muito pior do que ser mulher e ser branca, né? Essa relação desigual aparece também fora do mundo do mercado de trabalho. As mulheres exercem dupla jornada, e se vocês sabem, pelas mães de vocês, pelas companheiras de vocês, né? Por quê? Porque a mulher é dado o trabalho de casa também, né? Os filhos e no emprego também. E muitas vezes no emprego ela tem que fazer coisas que não competem a seu cargo, como limpar, deixar organizado, enfim. Mesmo tendo avanço dessa relação, os casos de exploração e violência e discriminação ainda continuam muito altos, né? Esse aqui, Global Gender Gap Report, que é um relatório sobre o gênero em escala global, né? Que percebe a mulher nas áreas de educação, saúde e economia no mundo. Mais de 80% dos países melhoraram seus dados em relação à igualdade de gênero, né? Não é para ser igual, né, gente?
Não é para mulher ser um homem, não, não é isso, né? A igualdade de gênero é a igualdade de oportunidades, tá? No ranking da igualdade social, o Brasil encontra-se em 80º, deixa eu pegar aqui no livro, o Brasil se encontra em 84ª posição, 84 na posição última colocada na América do Sul. Cuba está em primeiro lugar, em 20º e em 20º no mundo, né? Na região, em 20º no mundo. Um dos problemas mais graves é a disparidade salarial que a gente acabou de falar entre homens e mulheres, ok? A relatora da ONU tem que perceber o direito das mulheres, né? A terra, e a urbanista e professora Raquel Ronick faz um alerta dramático para a questão da violência doméstica. Vocês imaginam que durante essa pandemia aumentou muito a violência doméstica, diminuíram os assassinatos fora de casa, mas aumentou dentro de casa, não só com mulheres, né? Com filhos e tal. De acordo com estudos, as mulheres não conseguem romper o ciclo da violência porque não possuem muitas vezes a parte econômica, elas não são independentes ou então depende do companheiro para ajudar nas contas da casa, certo? Com o salário mais baixo, a situação piora. Por quê? Porque sem alguém para ajudar na parte das contas, você acaba se submetendo, né, à dependência financeira que limitam a sua autonomia. Então é o seguinte, pessoal, a aula de hoje terminou. Leiam lá 242 e façam os comentários da aula de vocês.